estarmos aqui reunidos. Que Deus te abençoe, você que está no seu lar, acompanhando este culto, prestando um culto a Deus, né? O culto, ele sempre é direcionado a Deus. E como ministrante da palavra do Senhor nessa manhã, eu pensando no decorrer dessa semana e sobre a minha postura, a minha vida, normalmente nós que ministramos a palavra do Senhor e vivemos o Evangelho de Cristo a cada dia, quando temos essa responsabilidade de falar sobre a palavra de Deus, a gente busca trazer a nossa realidade, trazer o momento que estamos vivenciando e ver o que é melhor. Pedimos orientação a Deus, lemos a Bíblia e procuramos ver o que é melhor para aquela data, para aquele momento, para aquele cenário. E para o cenário de hoje que nós estamos vivenciando, eu comecei a meditar um pouco sobre esse texto que sempre nós paramos para refletir nele aqui com os pregadores. O irmão Jaime já falou muito sobre esse texto que nós vamos falar aqui nessa manhã, e tantos outros irmãos já falaram um pouco sobre Adão, né? Sobre lá o início, uma pergunta que Deus fez a Adão lá no Éden. Adão, vamos lá para o texto. Está em Gênesis 3, 9 e 10. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A pergunta de Deus para o primeiro homem que foi criado: aonde você está, Adão? Nós sempre conhecemos a história da criação, né? Entendemos o que levou Adão a se esconder de Deus nesse cenário. E essa pergunta de Deus para Adão, perguntando para ele aonde ele estava, e Adão responder a Deus: olha, Deus, eu fiquei com medo do Senhor e me escondi. Eu tive medo do Senhor porque eu desobedeci o Senhor. A reflexão que eu quero trazer nessa manhã, e com base nesse texto, com base em várias pregações que a gente vem tendo, é trazer a nossa consciência aonde nós estamos hoje, diante desse cenário de Covid, diante desse cenário atual. Qual que é a minha posição? Daniel, onde você está hoje? Aonde você está, meu irmão, minha irmã? Qual que é a sua posição no dia de hoje? Você continua tendo a mesma posição, a mesma atitude que o Adão lá no passado teve? Que o primeiro homem que Deus o criou, você continua escondendo de Deus? Você continua tendo medo de se lançar, de se apresentar a Deus? Você continua fugindo do Criador? É uma pergunta que eu tenho me questionado
e tenho trago e me desafiado perante Deus, perante a igreja, perante a sociedade, perante os homens, a ultrapassar esse contexto lá do Éden do homem caído. Adão desobedeceu a Deus, como nós bem sabemos. Adão temeu e tentou se esconder do Criador. Quando Adão se escondeu, tentou se esconder do Criador, ele não estava escondendo do Criador, mas ele simplesmente estava se escondendo, mentindo para ele mesmo. E no cenário atual, quantos de nós, eu mesmo vivencio isso e constantemente tenho pedido a Deus, com base na palavra dele, a ousadia, a graça, para sair deste contexto do homem decaído, medroso, tímido, em relação ao pecado. Às vezes, muitos de nós não estamos tendo vida de pecado, não vivemos à margem do pecado, mas continuamos sempre buscando esconder de Deus, buscando não tomar a nossa posição diante do chamado de Deus para as nossas vidas. Quanto igreja, quanto pessoas, quantos seres humanos que nós somos, nós sempre inventamos, ou às vezes eu me vejo fazendo isso constantemente. Ah, Senhor, mas eu sou tão limitado, eu sou incapaz, eu não posso fazer, eu continuo vivendo aquela vida, enquanto o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele não nos vê mais como aquele Adão caído. Nós não estamos mais na circunstância e na situação de homens caídos. Deus, quando enviou Jesus Cristo, Ele restaurou o anelo dele, Ele restaurou com o homem, Ele restaurou com o homem, comigo, com você, uma aliança eterna. E nós, por muitas vezes, nos vemos na mesma situação de Adão. Ou eu me vejo nessa situação. E percebo que ainda há, não apenas eu, Daniel, mas ainda há muitas pessoas, muitos cristãos, parte da igreja, não vou falar que é todos, porque nós temos muitas referências, mas sempre buscando esconder e não entender aonde nós estamos. E tendo em vista esse cenário, o que pode nos ajudar a não temer a voz do Criador, a assumir uma postura, a assumir uma responsabilidade? Alguns textos que eu vou trazer aqui da parte do Senhor para mim e para você, para nos encorajar a deixarmos esse medo, essa timidez, essa postura de Adão. Por que se esconder de um Deus que te ama? Por que deixar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer? Jeremias, no capítulo 33, e o versículo 3, a palavra do Senhor nos declara: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em Mateus 7, no capítulo do 7 a 11,
A palavra do Senhor nos fala: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei-lhe, abrir-se-lhe-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e assim por diante. O texto ainda fala um pouco mais, fala: ó, vós que sois homens, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, se eles te pedirem um pão ou algo para comer, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará também boas coisas. Você tem medo? Você está como Adão? Clame a Deus, busque a Deus. Você está inseguro? Peça a Deus força, graça, para você não continuar com a postura do homem decaído. Mas um outro conselho que eu gostaria de incluir também é Mateus 11, 28 a 30, que nos declara também a palavra do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lançai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O Senhor, Ele quer que cada um de nós possamos viver uma vida digna, respeitosa, com base naquilo que Ele proporcionou a cada um de nós. Eu não sei o porquê esse medo assola tanto as nossas vidas. Eu não sei porquê nós somos tão tímidos, tão temerosos, enquanto o próprio Jesus disse aos discípulos no passado: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Temos exemplos bíblicos, lá em 1 Samuel 17:45, tem a historinha bonita lá de Davi que enfrentou o gigante Golias. Davi não foi chamado por Deus, assim, Deus não mandou Davi ir lá e matar o Golias. Davi, quando ele foi direcionado para levar o alimento para os irmãos dele, a missão dele ali não era matar o gigante, embora sim havia todo um contexto, mas até então ele tinha ido ali levar comida para os irmãos dele, e ao chegar no campo de batalha, que os irmãos dele, que era preparado para poder, estavam ali para guerrear, prontos para a guerra, para acabar com aquele gigante, temeram o gigante, mas Davizinho pequeno ali viu um gigante afrontando o povo de Deus, e falou: olha, quem que é esse incircunciso? O que está acontecendo aqui? Todos nós conhecemos a história. E Davi enfrentou o gigante Golias, dizendo para ele, né, tu vens a mim com espada, lança e escudo, porém, olha, eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você tem afrontado. E Davi, ele conseguiu vencer Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Um outro exemplo que nós temos está lá em Juízes 7:6, Gideão e os 300. Todos nós conhecemos e sabemos que Gideão, ele venceu uma batalha, foram chamados 32 mil homens, e no final, com 300 homens, ele conseguiu vencer a batalha, porque ele não estava na força do seu braço ou na sua capacidade, mas o próprio Deus disse para Gideão que ele com os 300, ele venceria
a batalha contra os medianitas. No Salmo 20, o versículo 7, ele nos declara que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Muitas pessoas confiam no dinheiro, né? Eu, particularmente, quando eu tenho dinheiro, eu fico, né, radiante. Está com um carro bom, você fica feliz. Arma de fogo, então, homem, tem muitos homens que gostam, eu particularmente eu gosto, né? Tem os militares, é lógico que todo dentro das leis, legalizado tudo, arma de fogo, o homem também se sente seguro. Só que a nossa confiança não se baseia em dinheiro, na casa, no trabalho que nós temos, em armas de fogo ou em outros recursos até. Diante de alguns comentários que a gente vai fazendo, pegando Adão, pegando Davi, que enfrentou lá o gigante, Gideão, que enfrentou todas as circunstâncias, o que nós vemos diante de todo esse cenário, assim, essa conversa que a gente, né, vai falando uma coisa ou outra, fazendo esse encaixe? É trazendo o que para o nosso momento? Nós estávamos decaídos como Adão, perdidos, sofrendo, e nesse cenário atual, a palavra de Deus ela vem a cada momento só nos munindo, nos direcionando, nos capacitando para o quê? Assumirmos a nossa posição diante do nosso Deus Criador e sermos nada mais, nada menos aquilo que Deus nos chamou para ser. Sermos filhos, sermos pessoas que foram curadas por Jesus, por Deus, restauradas por Deus, para assim como Ele cuidou de nós, nos fez mais do que vencedores, nós possamos fazer outras pessoas serem mais do que vencedoras. Jesus nos curou, nos sarou, nos fortaleceu, nos fortalece, nos auxilia a cada dia através da sua palavra, através da igreja. Para quê? Para que nós possamos ultrapassar essa barreira do medo de Adão e de querer esconder de Deus. Nós nunca conseguiremos esconder do Criador, só de nós mesmos. Por isso o desafio que vem para mim, para você nessa manhã, é que com base nesse texto, na palavra, na vida dos irmãos, diante do cenário atual, é que não há outra situação, não há nada que fazer a não ser assumirmos a postura que o próprio Criador nos chamou para ser luz, sal da terra, fazer os feitos de Deus conhecido a toda a humanidade, quer no momento de dor, quer no momento de dificuldade. Não há para onde ir, não há para onde esconder. Nós só escondemos de nós mesmos. De Deus não se esconde, dos homens também não tem mais como esconder. Por que eu vou ficar andando cabisbaixo, triste? É lógico, somos seres humanos, enquanto o Criador está do nosso lado. Se tem um Golias à sua frente, se tem uma adversidade na minha frente, como eu vou vencer e ultrapassar essa adversidade? Será na minha capacidade, na minha força? Não. Mas o que compete a eu, Daniel, e a você, meu irmão, fazer, é continuar
assumindo a nossa postura, a nossa atitude de simplesmente obedecer ao Senhor. Tenha coragem, meu irmão. Deus não te escolheu e não te curou para você ficar com medo de enfrentar situações. É hora de se levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso. É difícil, algumas situações que nós enfrentamos, com certeza sempre vai ser. Mas tem alguma outra situação a não ser enfrentar, seguir adiante, fazer? Se o Deus Todo-Poderoso está comigo, está com você, se a palavra dele todas as manhãs, todos os dias é sempre motivadora, encorajadora, a palavra de Deus sempre nos eleva, a gente sempre tem essa confiança em Deus e nós sempre mantemos aquele toado de homens com medo, querendo voltar ao ato lá do Éden. Senhor, eu tive medo, eu escondi. Não, meu irmão. A palavra de Deus, ela não fala para você temer, ela fala para você avançar, ainda que com medo, ainda com insegurança em algumas certas vezes, mas o Deus Todo-Poderoso está com você. Davi viu o gigante, ele, eu vou deixar esse cara ficar afrontando o meu povo? É a doença que está afrontando a sua família? É o desemprego? O que é que está afrontando você? Temos muitos exemplos na igreja, na palavra de Deus. Não há o que temer. Vença o medo e inspire novos vencedores. Você pode. Não aceite menos do que isso. Lute as lutas que o Senhor te chamou para guerrear, para lutar. No campo de batalha diário, não há tempo de perder tempo. Toda vez que nós nos depararmos com uma situação e ficarmos buscando sempre as mesmas justificativas, eu sou tão... Meu querido, você está fora, eu e você, nós sempre estaremos fora se nós ficarmos dando essas mesmas justificativas. Não é estar acima do Criador, não é estar abaixo também, e não é ser incoerentes ou fazer aquilo que não compete a nós fazermos. Mas Deus, Ele está do nosso lado. É lógico que eu não vou fazer o que Satanás falou para Jesus Cristo fazer. Se você é o Filho de Deus, eu não vou tentar Deus. Eu sei que eu sou ser humano, sou limitado, mas eu não posso aceitar, nem você, a vivermos uma vida com base no medo. A doença está aí, o vírus está aí, né? Desemprego, situações estão aí, mas se a nossa postura diante dos desafios for sempre de esconder ou recuar, até corrigindo o português da última pregação que eu falei, né? Nós não lograremos êxodo, não é êxodo, é êxito, né? Não teremos êxito. Deus e Jesus Cristo, o intuito dele é que você tenha essa confiança na palavra dele, essa certeza de que, independente do cenário, da situação ou do tamanho do gigante que estiver, o Senhor dos exércitos, Criador do céu e da terra, Ele está comigo e com você.
O fato de sermos humanos e limitados não nos dá o direito de nos sabotarmos. Pare de sabotar, pare de dizer não consigo, pare de se esconder, fugir de tudo e de todos. Não viva uma fé abaixo da medida imposta e dada pelo Criador. Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que as circunstâncias te coloquem num cenário assim difícil, continue esperando no Senhor. Tem um exemplo que acredito que vocês já devem ter ouvido falar, uma ilustração. Teve um soldado que estava numa batalha. Alguns já devem ter ouvido essa historinha, né, um conto de várias formas. E ele estava lá na batalha guerreando e em algum momento ele foi ferido. E no ato em que ele foi ferido, na batalha que ele estava guerreando, ele pediu ao amigo dele, falou assim, ó, o companheiro dele de fardo, falou: meu amigo, eu fui ferido, eu estou ferido e aqui no campo de batalha eu vou dar trabalho para vocês, tira minha vida porque para mim não vale viver mais. E o companheiro dele falou assim: olha, eu não tenho essa capacidade de tirar a sua vida, eu vou para o comandante, vou pedir o comandante para ver o que o comandante vai direcionar. O soldado, amigo dele, chega ao comandante e fala com ele: ó, o soldado aí foi ferido no meio da batalha e está pedindo para morrer, está pedindo para a gente ceifar a vida dele. Qual que é a determinação do senhor? Falou: ó, também eu não tenho essa competência, vamos mandar para quem... E chegaram no nível maior lá, no nível máximo, e falou: ó, tem um soldadinho lá, foi ferido no campo de batalha, está pedindo a morte, o que nós vamos fazer com ele? Vamos matar ele, acabar com a vida dele? Ele falou: não, leva a sentença para ele lá, fala com ele que ainda que ferido, eu conto com ele na batalha. É uma reflexão, né? Lógico que não é a palavra de Deus nem nada, mas apenas para assim, dar uma base. Diariamente nós somos feridos, somos desafiados por todo esse cenário de medo, lá do Éden, lá do Adão caído, né? Vivemos como se estivéssemos no campo de batalha e o tempo inteiro ficamos como Elias: ô Senhor, só sobrou eu, me mata, acaba comigo porque não vale a pena viver. E nesse contexto, o Senhor continua sempre dizendo: eu conto com você sempre. Deus conta comigo, Deus conta com você, meu irmão. Pegue a Bíblia, a palavra do Senhor como base, confie nela de verdade, não tenha medo de assumir a postura, de estar diante da igreja, de estar diante da sociedade, sendo nada mais, nada menos daquilo que o Senhor chamou você para ser. E por fim, só concluir com essa pergunta para você e para mim: qual história de motivação é a mais bela na sua percepção? Davi, Gideão, do soldado, de Adão lá no Éden, fazendo uma conexão com um pouco que a gente falou aqui, com esse pensamento para essa manhã. Eu analisando essa pergunta que eu fiz a mim mesmo e trazendo para vocês, eu vi que a história de motivação mais linda e mais bela que eu vejo hoje é a minha história. E eu não quero colocar isso na sua cabeça, né? Jamais. Não é essa a ideia. A ideia é que cada um seja aquilo que Deus chamou você para ser. A história mais linda e mais bela é a sua história, meu querido. Às vezes nós queremos ser Gideão, queremos ser Sansão, queremos ser Davi, queremos ser... o irmão, eu quero
nossa, o irmão Carlos, o irmão João Carlos e o irmão Ciclano, cada um tem a sua identidade, cada um é o que foi chamado para ser. Eu sou o Daniel, salvo por Jesus Cristo, filho de Deus, enfrento minhas batalhas diárias, os meus temores, os meus medos, mas assumo diante da sociedade, de Deus e de Cristo, a minha responsabilidade como pai, como profissional, como irmão em Cristo, e lanço fora todos os medos, porque em Cristo eu tenho encontrado essa força, essa capacidade, e não quero viver nada menos do que isso. Que Deus abençoe a cada irmão e que a palavra de Deus te fortaleça sempre. Santo Deus, querido e poderoso Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos tira do estado de comodismo que nós estamos, Pai. Queremos sempre justificar os nossos pecados, nossos erros, os medos, mas o Senhor nos chama para sermos pessoas melhores, para, diante da sociedade, levarmos o nome do Senhor e sermos filhos do Senhor. Que essa palavra continue fazendo a mudança não só na minha vida, mas na vida da Tua igreja, e que o Teu povo continue, Senhor, crescendo em graça, em número, em fé e ousadia na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana produtiva, rica e abundante na Tua presença. Amém.